Boa noite, amigos. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a essa casa de caridade, nessa segunda-feira, né? Todo mundo alegre e contente? Que bom. Vamos agradecer já a possibilidade de estar aqui, né? Tem que agradecer sempre, né? Quantos gostariam de estar aqui e não estão, né? Por várias circunstâncias. Bom, queridos, tem algum novo aqui visitando a nossa casa? Primeira vez? Não? Ninguém? Todo mundo já conhece a casa? Já conhece o esquema? Os dias de palestra, tudo? Quem não conhece, está lá no site, né? Está ali na placa também, os dias de palestra, né? Hoje é um dia de palestra e paz, ok? E nós vamos direto para os nossos avisos aí, olha. A área social continua precisando da ajuda de vocês. Vamos começar um novo ano, né? Nós vamos manter as 85 famílias. Não aumentamos para 90 ainda, né, Ju? 85 famílias, dividido em dois grupos de 40 e poucas famílias cada um. Então nós precisamos de alimentos, é pouca coisa, viu, gente? São 740 quilos só. Então a casa realmente continua dependendo muito da ajuda de vocês. E a ajuda não tem faltado, vocês têm comparecido. Nós estamos pedindo para que vocês continuem colaborando com essa obra assistencial que é de fundamental importância, né? Pelo menos estão fazendo a nossa parte. É pouco, mas é o pouco que nós podemos colaborar, não é verdade? São 85 famílias a menos, né? Dependendo de viver sem alimento. O que estamos precisando? Ó, primeiro leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar, tá bom? Quem quiser colaborar, por favor, a casa agradece e os nossos assistidos também. O que mais? Curso, né? Começa o ano, começa os cursos. O primeiro ano está começando dia 7. Dia 7 nós estaremos recepcionando os novos corajosos que querem sair da ignorância. Peguei pesado, né? Não, é aqueles nossos irmãos que querem aprofundar um pouco mais no conhecimento, não só da doutrina, mas da vida como um todo, né? Que realmente de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo. São essas respostas que o curso vai nos orientando, né, durante um ano de trabalho, tá? Eu chamo também de corajosos, porque esses que têm essa vontade, né, é porque já se sentem fortalecidos e querem avançar, né, na aquisição de conhecimento. Em adquirindo conhecimento, é lógico que vai mudar suas atitudes e vai também abraçar as tarefas com maior amplitude, com maior consciência do que está realizando. Então está aí o convite. As aulas começam dia 7 de fevereiro, antes do carnaval, portanto, para ver se você já não vai com o carnaval, né? Já se entusiasma com o curso. Não, esse ano não tem carnaval para mim, eu vou seguir outro caminho, vou pegar outra avenida. Começa no dia 7, vamos fazer a recepção e depois continuamos o curso, ok? Tá bom? Não esqueçam também que na área social nós atendemos pessoal de rua, é outro trabalhinho, que é tocado por um grupo mais jovem, né, da casa. É todo sábado esse, tá? Todo sábado, às 4 horas, 4 meses, estão se reunindo aqui, fazendo os lanches, preparando as bebidas, né? Para levar lá na estação do metrô, ali no Carandiru. Aquele pessoal que fica nas marquises ali, é outro trabalho de assistência, de carinho, né? E de atenção para com os nossos irmãos que estão vivendo em condições menos agradáveis do que a nossa, ok? Se nós estamos de segunda classe, vocês estão de terceira, né? Temos de primeira, os de segunda e terceira classe. É assim, né? Esse comboio é assim que nós vamos seguindo, né? Mas todos estão seguindo, essa que é a alegria, né? Todos estão indo para o mesmo lugar, tá? Só em diferentes condições, perfeito? Muito bem, queridos, esses são os nossos recadinhos. A Sandra também sempre dá um alôzinho para vocês não pararem de ler. Está ali a nossa livraria, tem livros novos, tem livros usados. Sempre dê uma olhadinha, sempre tem alguma coisinha que vai despertar o interesse de vocês. E é sempre bom não parar de adquirir conhecimento por si mesmo, lendo por si mesmo, tá? Leia romance, leia qualquer tipo de coisa que te traga um pouco mais de informação sobre a vida integral do espírito. Isso vai realmente dando maior consciência dentro da própria vida. Não é para você virar espírita, nem se tornar religioso, não é nada disso. É para você tomar maior consciência do que você veio fazer nesse plano da vida, ok? Era isso. Vamos lá? Então, vamos para o nosso recolhimento? Muito bem. Vou apagar aqui. Isso. Então, nesse instante, queridos, nós convidamos vocês a relaxarem os seus corpos físicos, né? A sentarem melhor na cadeira, esquecer um pouco os problemas que ficaram lá fora.
se colocar nessa casa aqui, nessa sala, nesse momento, de corpo e alma. Tá? Fechar os olhos lentamente, sem forçar. Então, no maior estado de relaxamento possível, nós vamos entrar em contato, então, com os nossos irmãos maiores, do plano maior, que já estão aqui há algum tempo, esperando por nós, que já prepararam todo esse ambiente. E nós vamos, assim, nos colocando frente a Jesus, o nosso Mestre em todas as horas, e agradecendo. Obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco mais essa oportunidade. E queremos, através da vossa luminosa presença, Jesus, agradecer ao Pai de amor e bondade por mais essa oportunidade que nos possibilita de estarmos todos juntos, buscando entender um pouco mais as suas divinas leis. Obrigado, Pai. E abençoe, meu Pai, a todos os nossos guias, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores queridos, os nossos guardiões, para que juntos sejamos fortalecidos e juntos possamos realizar tudo o que nos propomos nessa nova encarnação. Abençoa-nos, Senhor. Ilumina, Senhor Jesus. Fortalece-nos sempre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje, para ajudar na nossa reflexão, antes de recebermos passo, está aqui o nosso querido colega e irmão de doutrina, o Rudai, que vai dizer sobre o que, o Rudai? Deixa eu ver aqui. Não te impacientes. Ixi, já começou difícil. Não te impacientes. Exatamente, segunda-feira é bom. Boa sorte, querido Rudai. Boa sorte, querido. Estou feliz. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. O tema não tem pacientes. Segunda-feira, para começarmos pensando sobre o tema, aproveitando a semana que aí se inicia, para nós cultivarmos a paciência, né? Todos nós, sem exceção. Eu estava vindo e fiquei atrás de um ônibus bastante lento, né? Aí eu lembrei do tema, não tinha impacientes, né? Cheguei aqui em frente e não tinha nenhum lugar para estacionar. Dei a volta no quarteirão, já eram 8h10, né? Dei a volta no quarteirão e apareceram 2 vagas bem à frente depois, né? Você vê como é que é? Assim, o tema não tem impacientes, do livro Caminho Espírita, lição 5. Chico Xavier, através do autor espiritual Emmanuel, né? Emmanuel, um autor que traz bastante livros para nós. A maioria das obras de Chico está assinada por Emmanuel. E desta forma, o texto é rico, porque nos alerta sobre alguns pontos que parece que nós temos paciência, né? E percebemos que ela realmente está bastante baixa, no reservatório dela está bastante aquém do esperado, né? Entendemos que as questões do dia a dia, os problemas, né, esses que todos nós conhecemos, né, que a televisão nos relata através da mídia, os meios de comunicação de alguma forma nos relatam, né, são temas de cunho puramente humano, né? Ou seja, a criminalidade como um todo, a falta de recursos, a onda aí da febre amarela, né, que retornou. Tudo são problemas puramente humanos devido, com certeza, descuidos, né, anteriores. O espírito, conforme ele vai evoluindo, seja ele encarnado ou estando ele já livre das encarnações, ele enxerga a vida de uma forma diferente. A sua abrangência é mais horizontal, vertical do que propriamente terrena, né? A nossa abrangência é muito material. A nossa visão, o nosso prisma de visão é muito material. Estamos preocupados exclusivamente, às vezes, com o que comer, o que vestir, né? Problemas afetivos relacionados puramente à matéria, né? Problemas financeiros dos mais diversos. E a maioria dos problemas terrenos são causados por nós mesmos nesta encarnação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vamos ter a lição bastante importante, que são as causas atuais, né? As causas atuais, ou a justiça atual e suas causas, né? E vai nos dizer claramente que
90% das dificuldades encontradas na Terra pelos homens é decorrente da nossa forma de agir no dia a dia aqui na Terra, né? Uma porcentagem menor está relacionada àquela dívida que nós temos anterior, que nós nos propomos, enquanto aguardávamos a próxima reencarnação, nos propomos a ressarcir com as pessoas que prejudicamos, devolver-lhes, né, o que tiramos, seja a sua serenidade, seja o seu afeto, seja a sua situação financeira, problemas do relacionamento humano que atingiram o espírito e se perduraram. Esses 10% está relacionado a isso. Agora, a maior parte está relacionada realmente à nossa impaciência, né? Emmanuel diz assim: a paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas, esteja na Terra, esteja no orbe inferior à Terra, ou esteja em mundos felizes. Deus olha para seus filhos igualmente. Então, amor e justiça é um dos atributos da divindade. Todos os seus filhos, sem exceção, estão sob, né, esta sua proteção. Então, quando estamos enfrentando problemas nesse campo, com certeza não é pela vontade divina, é por descuido nosso. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência. Ela é capaz de arruinar-lhe a confiança. Quantas coisas no nosso dia a dia que, naquele momento que nós devíamos ter mais cautela, mais calma, serenidade, nós deixamos que a ansiedade, junto com a paciência, arruinasse e perdemos a confiança. Às vezes, estamos num processo aí seletivo devido aí ao desemprego e temos até bagagem, experiência, temos currículo para isso, competência e tudo mais, mas falta-nos aquela tranquilidade, aquela serenidade, falta-nos olhar o lado positivo das coisas, o lado bom, né? E aí a nossa falta de confiança e mesmo a nossa impaciência põe a perder, porque quem está do outro lado da mesa talvez tenha muito mais paciência do que aquele que busca, né, a colocação, principalmente nos dias de crise, onde falta ali às vezes os recursos, né? Então, cultivar ante as adversidades da vida a paciência faz com que a gente ganhe cada vez mais confiança, acima de tudo, em nós, óbvio, né, no Pai que é todo amor e justiça. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por haverem abraçado com o desespero? Entendemos, óbvio, né, que entendemos que há situações que nos levam ao desespero. Quantas coisas nos causam desespero, né? Imagine a mãe, né, os pais talvez não tenham a formação espírita que nós temos e de repente seus entes queridos, o filhinho querido parte dessa vida sem assim ter uma explicação para eles que sejam, né, plausível, e eles caem em desespero, né? E podendo até arruinar, né, a própria encarnação deles por não conhecer, né, os agentes que levaram à desencarnação prematura daquela criatura e outras tantas circunstâncias de doença e outros problemas mais, né? Perdem a confiança em Deus, abraçam o desespero, perdem a confiança em Deus e começam a blasfemar contra tudo e todos, né? Aí, com certeza, a oportunidade da encarnação fica perdida realmente, né? E aí é preciso sempre, né, projetar, né, o pensamento, o sentimento maior. Nós que já militamos na doutrina espírita, já temos alguma base, né, para entender que tudo está no lugar certo, né? Nada acontece por mero acaso. O mero acaso não existe. Aliás, o nada, o acaso não constrói nada. A impaciência é comparável à força negativa, que muitas vezes inclina o enfermo para a morte. Justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Percebam? Quando nós passamos por um problema de saúde, nós que já estamos na doutrina espírita, que já temos conhecimento, temos que entender que é um momento, né, de refazimento de nossas energias espirituais, principalmente.
mas é o momento talvez de atenuar o excesso de ansiedade que temos, né, ou a alta ansiedade, ou talvez a nossa impaciência, talvez circunstâncias que nos conduziram, pelo nosso descuido mental, nos conduziram à doença. Quantas criaturas realmente ficam doentes devido a estar altamente ansiosa? Elas querem tudo para ontem, são autoritárias, né? São criaturas ciumentas, possessivas, são criaturas que querem ter um controle de tudo e de todos. E nesse momento, justamente, que está num problema de doença, um problema talvez semelhante, elas perdem a oportunidade de curarem-se, porque deixou o negativismo, né, tomar conta. Nós somos assim, né? De alguma forma ou de outra, nós não estamos sempre 100% positivos. Há sempre um momento que as portas, né, se abrem, nós deixamos brechas e o negativismo, assomado ainda à nossa invigilância, nos abate, né? Ora, basta pegar aí o dia a dia, nós vamos ver que a quantidade de informações negativas são muito maiores do que as positivas, conduzindo-nos a um estado talvez de desconfiança e descrença que há forças superiores que conduzem os destinos humanos, né? E nesse momento é preciso não envolver-se com a massa, é preciso estar à margem, né? Acima da massa, porque senão nós vamos sair quebrando as coisas pelas ruas, batendo os carros, né? Porque as leis de trânsito seriam só para nós, né? Para nos favorecer. Vamos agredir o nosso semelhante, a família como um todo. Então, é preciso sempre, né? Para que o fruto esteja bom e no ponto de colher, não despetalemos a flor, né? Ou seja, se queres o fruto, não despetales a flor. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empecilhos que lhe deram origem. Todas as questões complicadas, que exigem a nossa atenção, situações que temos que dar um tempo para resolvê-las, né? Se nós começarmos a entender, a estudar esses porquês, aí a gente consegue resolver e desatar esses nós, que aparentemente são complicados, numa avaliação puramente emocional. Mas uma avaliação mais racional, mais amadurecida, nós entendemos que todas as complicações da vida servem para o nosso crescimento espiritual. Ali está inserido o intelectual e o afetivo ou sentimental, né? Seu irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que se temporizam entre ele e os compromissos assumidos, né? É óbvio que aqui nós podemos elencar aí milhares de situações. Quantos irmãos assumem casamentos, né? E se desfazem na semana seguinte? Quantos abraçam tarefas grandes na casa espírita e muitas tarefas e debandam, né? Em todos os ramos aí de auxílio e solidariedade ao próximo. Então, talvez não conheçamos o móvel que os levaram a afastar. Então, nessas situações embaraçosas, a gente agir, né, com caridade, com amor ao próximo, a gente consegue realmente entender as dificuldades que está conduzindo o semelhante nosso próximo a essa situação de não cumprir com seus compromissos, né? Se alguém te nega um favor, não te acolhas a desânimo ou frustração, de vez que, enquanto não chegarmos ao plano da luz, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo o de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Quantas coisas pedimos e não somos atendidos, né? Nas nossas orações, nas nossas preces. Quantos irmãos nossos, parentes, amigos nos disseram não, né? Quantos nãos deveríamos ter dito aos nossos filhos, né? Então, nesse momento, quando alguém te nega um favor, quantas vezes estamos numa situação financeira complicadíssima, né? E vamos tomar um empréstimo junto aos bancos ou a agiotas para pagar uma dívida e nos afundamos cada vez mais. E aí, aquele que avalia o crédito diz, não é possível, porque você não tem capacidade de solver, né, o pagamento.
sobre a dívida. E aí nós ficamos chateados. Mas aquele não é muito útil, que fará com que a gente repense as nossas dificuldades financeiras e vamos buscar soluções, né, para sair do problema. Porque contrair nova dívida, ficamos numa bola de neve, né? Ou no mesmo balaio. E assim, nos momentos que nós auxiliamos ao próximo e ele muitas vezes nos traz um não como resposta, não vamos ficar chateados. Vamos entender que cada um tem, né, o livre-arbítrio, usa da forma mais apropriada, e o não deve servir para nós como um alerta para prestar mais atenção, observar mais e tirar boas experiências disto, né? A paz, e que sempre, né, na educação dos seus filhos, sempre disseram sim para eles em tudo. Nunca os prepararam para a idade madura, para serem homens bons e justos, né? Até prepararam para serem homens bons e justos, mas o sim sempre foi o ponto para a concessão, né? E aí o que ocorre? Na vida madura, na vida já mais adulta, precisando se relacionar no trabalho, na nova família que se formou, começa a aparecer as dificuldades, os nãos, as negações, e a criatura não sabe lidar com isso, né? E aí complica, né? A impaciência levará a tomar atitudes precipitadas, que fará com que aquele que não foi preparado suficientemente na educação, ele cometa alguns delitos, né? Quando a gente fala em crime, a gente não fala só tirar a vida da pessoa e roubar-lhe objeto do crime, é tudo aquilo que afronta as leis de Deus, né? Tudo aquilo que afasta das leis de Deus é crime contra as leis de Deus. Desta forma, nós estamos sempre usando num sentido amplo, lato, né? Quase sempre, a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhem minudências importantes. É óbvio, né? Há coisas que se decide em uma hora e menos tempo. Há questões mais importantes e delicadas que envolvem pessoas, né, envolve comunidade, que se decide num tempo maior, a longo prazo, né, a médio e longo prazo. E aí, esse tempo é para realmente avaliar as expectativas em torno do projeto. Imagina se o governo, de alguma forma, criasse projetos e implementasse abruptamente, sem ponderar os impactos, né, desses projetos. E nós sabemos que às vezes o tempo é longo, né? Leva-se até alguns anos porque é observado todos os detalhes, né? Deveria ser assim, mas sabemos que no Brasil algumas etapas são queimadas, né? E aí os impactos que nós sabemos aí, né? Nós temos claramente à nossa frente. Assim, quando vamos tomar decisões importantes, né, relacionadas a heranças, a bens materiais, a situações que envolvam pessoas, vamos avaliar longamente, tratar dos detalhes jurídicos, se for o caso, né? E a impaciência numa situação dessa nos conduzirá a atitudes complicadas e problemáticas, de difícil solução, né? Imagine que se saímos para comprar um veículo sem avaliar, né, o histórico desse veículo junto aos departamentos, né, de trânsito e Receita Federal ou Receita Estadual. E compramos um abacaxi, que é de difícil solução, né? E tudo isso causa impactos, né, no nosso dia a dia, que nos tira a estabilidade, nos tira a serenidade. E nós, né, sem equilíbrio, sem serenidade, vamos cometer atos talvez piores ainda, né? E muitas vezes partindo para a agressão, para o homicídio, né? Quantos homicídios ocorrem única e simplesmente pela nossa imprudência ou pela nossa falta de bom senso e de pensar antes de agir? Porque quando nós deixamos que a emoção nos segue e tire a nossa razão, com certeza o problema está ali feito, né? Assim, semana que passou, né? Acho que foi quinta ou sexta-feira, eu presenciei vi na televisão um caso onde os dois senhores tinham saído do banco, que foi receber a aposentadoria, saíram do banco, estava estacionado próximo do banco talvez, e chegou dois rapazes de moto, um já abordou o passageiro e já
tirou o objeto, o outro foi para o lado do motorista. Esse motorista era um policial civil aposentado e também deve já tê-lo roubado, né? Mas assim que os dois rapazes saíram da moto, o policial desceu do carro e atirou no motoqueiro, acertando-lhe a perna. Ele, óbvio, né? Numa situação dele, ele sabe que poderia ter um revés, ele virou e atirou no senhor, né? E, lógico, levou a óbito, mas foi uma atitude dele puramente emocional, porque os rapazes estavam saindo com a moto, né? E ele simplesmente, para fazer justiça com as próprias mãos, partiu para a violência. De 16 homicídios ou latrocínios que ocorrem, né, aqui em São Paulo e talvez em outros estados também, os 16 a pessoa reagiu, né? Ela não teve aquela serenidade, aquela calma o suficiente para contornar aquela situação. E aí partiu para a violência. E violência gera violência, né? E quando a gente não cultiva a serenidade, não procura respirar, acalmar, contar até 10, né, ou até mais, quando a gente não pondera, a barbaridade acontece, né? Não adianta dizer que o meu sangue é chileno, meu sangue é espanhol, meu sangue é italiano, nada disso. Porque o sangue, ou seja, o nosso corpo físico, não dá cólera ou couro. É o espírito que já tem essa característica, né? E o momento ali, né, fez com que ele ficasse, já é nervoso, colérico por natureza, ficou a ponto de bala, né? Muito bem. Tratar as questões importantes com expectativa, né, com bom senso, avaliando todos os prós e contras, é importante para que tenhamos decisões, né, maduras, e não decisões que nos levem a depois a ter que descascar um abacaxi muito grande, né? Assim, não queremos dizer que será mais justo que acomodes a inércia. Desejamos asseverar que impaciência é precipitação. E precipitação redunda em violência, como eu citei agora há pouco, né? Para muitos, a serenidade é a preguiça revestida de belas palavras. Isso é verdade, porque as pessoas que não avaliam, né, o comportamento sereno de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, ela acha que a pessoa é covarde, né? A pessoa é medrosa. E Jesus ouviu tudo isso, porque naquele processo todo de julgamento, ele manteve a calma e a serenidade, diante de todos os insultos e toda a maledicência. E aí os seus acusadores chamavam ele de covarde, porque ele não reagia. Porque não adiantava reagir, porque ele já sabia e conhecia a consequência, né, do que eles queriam, né, os judeus, né, representados ali pelos fariseus, saduceus ou os doutores da lei, né? Assim, para muitos a serenidade é a preguiça revestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Recebe obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Né? Paciência é esperança operosa, ou seja, a criatura está trabalhando, ela tem calma, tem serenidade, mas está ativa. Ela não está sentadinha esperando que as coisas aconteçam, não. Ela está avaliando prós e contras, ela está em busca de recursos, ela está numa ação, né, totalmente laboriosa. E desta forma, com certeza, aquele que bate, sabe esperar, a porta abre, né? Tudo no seu tempo. Às vezes nós, espíritas, queremos, né, que num trabalho espiritual aí voltado à desobsessão, a criatura levante do banco já totalmente curada do processo obsessivo. E não é assim que funciona, né? A espiritualidade, para poder trabalhar num processo obsessivo, ela já vem de há muito tempo fazendo um processo de avaliação de todos os envolvidos nesse processo obsessivo. Desencarnados, que estão no processo de vingança, trabalham para auxiliá-los, e os encarnados também. Conta muito a boa vontade do paciente, para que ele queira sair da situação em que ele se encontra. Ora, desta forma, o tempo, né, a paciência trabalhada fará com que ocorram os resultados. Então,
A cura não ocorre abruptamente, a cura é um processo que pode sim acontecer de uma forma imediata, quando há merecimento para isso, mas na maioria dos casos, porque somos criaturas impacientes e somos criaturas, né, descrentes, a espiritualidade tem todo um trabalho para trabalhar a nossa mente, o nosso coração, encontrar-nos quando estamos desprendidos da matéria ou emancipados parcialmente durante o processo do sono, para lá trabalhar o nosso espírito, né? Um dia, outro dia, né? Olha, vocês são inimigos, mas vocês devem ser amigos. Vai receber o seu inimigo como seu filhinho, vai ter que dedicar-lhe amor, atenção, carinho. Tem que ter uma paciência muito grande, porque ele virá com problema de saúde, seu inimigo, que você tirou-lhe a vida, ou fez isso, ou fez aquilo, virá com problemas assim, assado. Será uma criatura difícil de educar, né? De dar amor, mas se tiver paciência, você sai vencedor, né? Quantas famílias têm aí os seus filhos, os seus membros familiares com problemas maiores ou menores de afinidade, que devem trabalhar pacientemente, tendo como base o Evangelho de Jesus, ou seja, o amor ao próximo, né? E assim, aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando pela plantação. Para que a vida nos dê coisas boas, temos que doar coisas boas. A quem? A vida como um todo. E a vida é composta de seres humanos, é composta de animais, que não são os nossos irmãos inferiores, é composta de uma infinidade de situações, né? A flora, a fauna, né? Os minerais, os vegetais, e todos nós, né? Mais os vegetais que são, né, biológicos, são todos seres que temos que tratar com amor e carinho. Quando damos o melhor para a vida, ela nos responde de uma forma também boa. Parece que nos traz de volta a alegria. Quantas criaturas só cultivam o mal, cultivam a maledicência, a intolerância, né? Cultivam situações, eles dão isso à vida, porque eles têm somente isso. E aí a resposta é, muitas vezes, a indiferença, situações complicadas, a falta de respeito, os insultos, né? Tantas outras dificuldades. Quando damos o melhor de nós para a vida nos responde sempre com o melhor que tem para nós. E aí o lavrador, ou seja, o trabalhador do campo, é a figura mais bela que nós podemos ter do homem que cultiva a paciência de uma forma laboriosa, operosa. Por quê? Ele limpa aquela terra, né? Ele sulca aquela terra, deposita as sementes ao longo lá de centenas de metros quadrados, milhares de metros quadrados. Rega essa terra. Os brotos começam a germinar, ele vai lá cuidadosamente, vai retirando, né, as ervas daninhas e vai acompanhando o desenvolvimento até o ponto de flor e depois ao ponto de fruto. Esse tempo, que pode ser de alguns dias a alguns anos, né, é todo um trabalho dedicado. A paciência, podemos dizer de uma forma semelhante, é assim. É um desenvolvimento, é um exercício que vamos cultivando em nós mesmos, nas questões pequenas do dia a dia e ampliando para as questões maiores, né? Talvez a esposa, olha, marido, venha e ajude-me a lavar os pratos ou a enxugá-los, mas nós não queremos fazer isso, né? Talvez, olha os filhinhos agora que eles estão lá brincando, feito loucos pela casa, e o marido não quer problema para eles, sabe que os filhinhos dão trabalho, né? E vamos estendendo as coisas por aí afora, né? E a paciência vai sendo trabalhada. É óbvio que é difícil, mas tem que ser trabalhada dia a dia, nas pequenas, porque quando você domina as pequenas coisas, as grandes você consegue dominá-las. Imagina se Deus desse, né, missões importantes a homens sem paciência, sem serenidade. Ora, o general, né, aquele que governa, não, administra todo um processo, né, no seu quartel, no seu regimento, e depois numa batalha, né? Deus, igualmente, tem toda uma prudência para dar missões
aos homens mais evoluídos e mais sábios, com certeza mais prudentes, né? Porque se desse a um homem de pouca paciência, o que seria da sua obra? Aqueles que leram a biografia de Kardec, né, vai lembrar que Kardec em muitos momentos foi alertado, né, não só pelo Espírito de Verdade, mas pelo Zéfiro, que era seu espírito ali mais próximo, para ele ter paciência, aguardar o momento propício para publicar a obra, né? Porque se publicasse antes, talvez ela não vingasse como deveria. Aí nesse processo, né, de aguardar, fazer revisões, aí encontra-se erros que muitas vezes passa desapercebido. Então Kardec era o bom senso encarnado, mas acredito que seja a paciência também, né? Porque as obras dele são obras que poucos homens têm, assim, serenidade suficiente para tratar de uma diversidade tão grande de questões e trazê-las sobre uma concordância universal, né? O lavrador fiel espera a colheita, zelando a plantação, né? O tempo urge, agora tem que ser impaciente, né? A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforço dos acabamentos. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. O trabalho é quando nós usamos de forma útil o tempo, as horas, né? Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus, não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar, né? Diante das dificuldades, vamos pedir a Deus as forças da serenidade, da paciência, né, para que a gente possa continuar a obra que nós começamos. Se essa obra ou essa missão é em nosso lar, convidando-nos a ser paciente com o esposo ou com a esposa, com os filhos, vamos agradecer a Deus, porque Ele sabe muito mais do que nós, né? Se nós somos criaturas abastadas e de repente a vida nos tirou, né, e nos jogou à miséria, vamos fazer igual aquele servo, né, que quando estava no auge da sua riqueza, tendo experimentado todos os prazeres que a fortuna e o dinheiro dá, foi reduzido à mais pura mendicância, ele voltou os olhos para o céu e agradeceu ao Pai por ter realmente experimentado o seu servo. Ou seja, o homem cresceu muito quando se tornou humilde e simples. Assim, nós que temos assim as oportunidades e a bondade de Deus que não nos trouxe dificuldades nesta vida, vamos sim, nesses probleminhas menores do dia de hoje e dos dias que se virão, vamos ligar-nos com o Criador, acima de tudo, porque o Criador sabe e Ele é por nós. Se o Pai é por nós, quem será contra nós, né? E assim, uma boa semana a todos, muita paz e que possamos meditar bastante nas palavras que Chico e Emmanuel nos trouxeram carinhosamente. Muito bem. Bastante material para reflexão, né? A questão da paciência, não é verdade? Quem quer fazer perguntas? É agora, hein? É agora ou caso para sempre? Não. Há sempre outra oportunidade. Segunda-feira vai poder fazer. Com a paciência. Alguém quer fazer algum comentário? Se tiveram paciência em ouvir, né? Atentamente. Agora, querem fazer perguntas para o Rudai? Fiquem à vontade. Não? Então lembre-se que ele está dizendo aí, hein? Paciência é uma coisa que se conquista, viu, gente? Se constrói, tá? Nós temos que começar a construir, né, Rudai? Sim, com Ninguém certeza. adquire consciência assim no supermercado, né? Ah, me dá 1 quilo de paciência aí, meu filho. Não tem. 2 quilos para mim. Oh, seria tão fácil. Dá 2 comprimidos aí. Dá um pacote de comprimido de paciência. É verdade. E aproveitar o ano que está começando, né? Vamos pular no nosso projeto, né? Adquirir um pouco mais de paciência. Afinal de contas, não se vive nesse mundo sem paciência, né? Para começar. Tá vendo? Nós estamos numa cidade de quanto? 20 bilhões de habitantes, né? Sim, um pouco mais, né? É. A Tudo grande São cheio. Paulo, né? Onde você vai, tem sempre um monte de gente, né? Tem fila, né? Tem Mas engarrafamento. na China tem mais. Não, exato, ainda bem, né? Pensa, olha, China tem mais. Mas sempre tem o que? Engarrafamento, tem fila. Não tem que ter paciência, vai no banco que tem fila. Vai no posto tomar saúde pegar a vacina da malária, não, do macaco amarelo. A febre amarela, né? É amarelo. Eu confundiram tudo, né? A febre do macaco amarelo. Tem o quê? Fila. Quantas horas? 5 horas. Aí o pessoal tá com medo da morte, né? Tá bom, fica lá.
Aí vai pra fila, né? Ele vai pra fila e fica. Se arrisca o erro e fica na fila. Então, Um lugar assim, que falta muita paciência, às vezes, é em hospitais, né? exatamente. Nossa, mas como o pessoal tem... A gente se irrita em paciência? hospitais, né? O pessoal fica irritado no hospital. Não vai me entender? Tô aqui, cadê? Eu tô morrendo. Preciso. Agora na fila do pedágio, lá, quilômetros de fila, todo mundo fica tranquilo, né? Ainda mais indo pra praia, né? Se tá indo, não tem paciência. Às vezes voltando, o pessoal fica um pouco impaciente. Ler um livro dos Espíritos, quem tem paciência? Pois é, olha o doido, não é pra mim. 1019 perguntas que enriquece a alma ou o espírito, né? Deveríamos ter paciência para ler, não uma vez, mas diversas vezes, para que a informação faça parte do nosso espírito, porque é ele que grava tudo, né? Ou seja, nós mesmos, né? A gente fala ele, mas somos nós mesmos, né? Paciência para enfrentar o curso de doutrina? Pelo amor de Deus, né? 4 anos, não sei, passa rápido. Não Né? aguento, 4 anos para mim é muita coisa. Ficar aguentando o Caetaninho, ficar aguentando a Raquel. É isso aí. Obrigado, vou dar, hein? Obrigado a Querido. todos mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, querido, que assim seja. Então, quer dizer assim, nós temos que ter um pouco de alegria, né? E presença de espírito para aprender as coisas com tranquilidade, né? Senão fica tudo muito difícil mesmo, né? Vamos pensar nessas questões. É sempre um momento de praticar um pouco de paciência, né? E quando você pratica, você vai adquirindo, ok? Nada existe sem esforço nesse mundo. E nem no outro. Nem no outro. Não adianta deixar para a próxima encarnação. Então vamos, agora, momento das nossas vibrações. Então nós já recebemos, estamos recebendo ainda, vamos doar um pouco de nós, o que é nosso, nossas energias. É assim, meu Pai, Jesus, querido amigo, que nós rogamos por todos os nossos irmãos de humanidade, por todas as nações, por todos os povos, principalmente para aqueles povos que estão em conflitos ou que estão em guerras, para encontrar o caminho da paz. Vamos vibrar intensamente pelo nosso país, o nosso Brasil, a nossa pátria querida, que nos recebeu nessa encarnação, rogando a Ismael, esse anjo bom, nosso protetor da nossa pátria, que abra suas asas luminosas sobre o nosso povo e sobre os nossos governantes, nos dirigindo sempre, nos intuindo sempre pelo caminho do bem, da solidariedade e da paz. Vibramos, Pai, em favor de todos os nossos irmãos que sofrem provas e expiações, onde quer que se encontrem, que eles recebam o carinho e o amparo dos irmãos maiores, seus prepostos de luz. Pai, olhai pelos nossos irmãos que estão no plano espiritual perdidos, Pai, nos umbrais, nas zonas de sofrimento. Sabemos que eles não estão abandonados, Pai, mas que recebam o teu carinho e dos seus prepostos de luz. Vibramos pelos nossos inimigos, pedimos pelos nossos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados, para que um dia, Pai, tenhamos a oportunidade de nos reconhecermos como irmãos que somos. Vibramos pelos inimigos da paz, pelos inimigos do Evangelho. Nós queremos também vibrar para os nossos amigos, nossos parentes, né? A todos aqueles que ombreiam conosco nossas dificuldades. Vibrar pelos nossos lares nesses instantes. Vibrar paz, luz, prosperidade, harmonia para o nosso lar e para todos aqueles que conosco convivem. Vibrar pelos nossos colegas de trabalho, nossos ambientes de trabalho. Pedir por essa casa de caridade que nos acolhe. E pedir, Pai, para que haja solidariedade entre todas as religiões. Vamos nos sentir um só rebanho, com um só pastor, que é o nosso querido e meio Jesus. E por nós mesmos, né? Para que o Pai nos fortaleça, nos dando paciência e esperança em dias melhores, Pai. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, eu convido a todos a fazer uma prece final de agradecimento ao Pai por essa oportunidade, a Jesus pela sua presença luminosa entre nós, através dos seus mensageiros da luz e da paz, e aos nossos amigos, os nossos guias, nossos mentores, nossos guardiões, pela companhia constante em nosso redor, nos livrando de todos os perigos e toda a maldade que não merecemos. Que o Pai nos abençoe e nos fortaleça sempre, meu Pai. Que assim seja. Muito bem, meus queridos, ficamos todos pacientemente aguardando a chamada para os passos, tá bom?